Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Hoje você vai conhecer a história de um cuiabano que, mesmo morando na capital do estado símbolo da agropecuária brasileira, demorou para conhecer a realidade e as oportunidades geradas pelo agro. O primeiro contato com o mundo rural foi há pouco mais de 13 anos. De lá para cá, passou a entender a dimensão do setor e mergulhou de cabeça nos estudos e no trabalho para tornar-se referência na área em que atua. Economista, ele inicia agora uma nova fase da vida profissional e revela no bate-papo como pretende continuar focado em auxiliar quem está no campo. Foi durante a Faculdade de Economia na Universidade Federal de Mato Grosso que o Daniel Latorraca começou a se aproximar do agronegócio. Era o ponto de partida para uma carreira dedicada a fazer análises que ajudam a explicar o passado, traduzir o presente e apontar as possíveis direções para o futuro do setor, do lado de dentro e de fora da porteira. Nos últimos 12 anos, vestiu a camisa do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, onde deu os primeiros passos como estagiário e chegou ao cargo máximo de superintendente. Há pouco menos de um mês, encerrou a história dele no IMEA para tocar uma AgFintech que ajudou a criar. A plataforma promete encurtar a distância entre produtor rural e agentes financiadores, reduzindo burocracias e apontando as melhores propostas de acesso ao crédito rural, de acordo com cada perfil. Daniel Latorraca, cara, que legal conversar contigo. A gente já bate papo há vários anos, né? Já te entrevistei acho que inúmeras vezes, não dá para contar aí nos dedos das mãos e dos pés somados, né? São muitas e muitas entrevistas, mas pela primeira vez agora eu vou dialogar contigo sobre um pouquinho da tua história, tua carreira e esse seu novo desafio, né? Depois de mais de uma década vestindo a camisa e as cores do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, você dá um novo salto agora na sua carreira, uma nova fase. Mas vamos começar da origem primeiramente, cara. Legal estar contigo aqui. Desejo todo sucesso na nova empreitada, mas começo te agradecendo por estar conosco e dividir um pouquinho da tua história aqui com o público, né, com os nossos ouvintes do podcast. Tudo bem, cara? Tudo bem, Patrone. Poxa, é um prazer muito grande estar participando, né, desse projeto seu, né, que também começou de maneira recente aí e já está dando bons frutos, né, muita gente escutando. Eu, inclusive, sou um dos ouvintes aí. Então, parabéns pelo projeto. E realmente, né, eu também não sei contar a contagem de quantas entrevistas eu te dei, mas eu tenho certeza que foram, talvez podemos contar em centenas. Mas com certeza assim é um momento especial, né? Eu estou encerrando um ciclo gigantesco, né? De não só de tempo hoje, né? Contar mais de 12 anos de uma empresa já é bastante significativo para a minha geração, mas também de realizações, né, de amizades. Então, estou vivendo um momento bastante importante de transição na minha vida. Então, realmente é legal bater esse papo com você de maneira diferente agora, né? Cara, você tocou num ponto muito interessante, né? Você falou, para minha geração, um tempo de mais de 10 anos, né? Mais de uma década numa empresa, na mesma empresa, já é algo raro, né? E ainda mais com a ascensão profissional que depois você vai contar aqui. Mas realmente é uma percepção de uma realidade diferente, né? Muito diferente do que a gente está acostumado a ver com essa nova geração da qual você faz parte, né? Realmente permanecer tanto tempo no mesmo lugar é algo que está cada vez mais raro, né? Exatamente, Patrone. Falando um pouquinho de mim, né? Eu sou aqui de Cuiabá mesmo, Mato Grosso, né? Os meus pais são urbanos, vamos dizer assim, né? Professor, bancário, professora, né? Minha mãe, meu pai é bancário e eu sempre tive, vamos dizer assim, uma vida urbana, né? Aqui em Cuiabá e tive a grande oportunidade de, na faculdade, conhecer o setor do agronegócio e o meu estado, né? Realmente conhecer o outro lado do meu estado, que é o interior, a partir disso. E eu acredito que essa longa data que eu fiquei ali no IMEA se deve muito a essa paixão arrebatadora, vamos dizer assim, que eu tive com o agronegócio desde o início, né? Então, quando eu comecei a trajetória um pouco antes do IMEA, eu comecei a conhecer
a potencialidade do Estado, todas essas informações. E aí, a hora que eu entrei no IMEA, eu falei, puxa, cara, é aqui que eu tenho que estar. Estou formando em economia, né, em Mato Grosso, que já estava prestes a ser o primeiro produtor de grãos do Brasil, ainda não era, né? E, poxa, foi um prazer e eu digo que realmente eu me apaixonei pelo setor. Isso foi o combustível, né, de tanto tempo, né, e tantas coisas que a gente fez com a equipe lá do IMEA. Então, eu devo a isso, assim. Eu vejo que alguns colegas, amigos pessoais meus, né, ainda talvez não se encontraram ou já fizeram várias faculdades ou não se estabeleceram nos empregos porque ainda não acreditam, né, que esse é o seu papel, né? E eu acho que eu tive uma sorte, aí eu vou falar um pouquinho de sorte aqui, de tão cedo descobrir o que eu queria fazer, que era exatamente isso que eu venho fazendo ao longo dos últimos 14 anos. Mas a sorte ela não vem sozinha. Para ela ser aproveitada, ela tem que ter realmente esse olhar, né, esse interesse, esse desprendimento para realmente tentar transformar a sorte em realidade, em algo produtivo, né? Eu te perguntaria do porquê você escolheu o curso de economia, mas foi meio que natural essa vontade para você. Foi mais ou menos assim? Na verdade, eu quando fui definir a faculdade, o vestibular, né? Eu tenho um pai contador e uma mãe economista, né? Professora de economia. E então foi meu professor, inclusive, na federal. Eu, na verdade, assim, para ser muito sincero, eu pensei em fazer administração e aí por uma influência familiar e também até entender um pouquinho melhor do que era a economia, eu optei por economia e fiz. E foi bem legal isso, patrônio, porque eu queria fazer administração, porque eu sempre tive um desejo, e talvez até posso chamar isso de sonho, né? De ser um executivo, poxa, um dia trabalhar numa empresa, conhecer pessoas, viajar, tocar projetos. E isso o IMEA conseguiu me entregar muito bem ao longo desses, em especial, os últimos 6 anos. E agora, né, no meu próximo passo, eu vou completar esse sonho, né? E aí empreendendo, então, não só sendo executivo. Então, mas a economia, cara, foi uma coisa muito acertada porque ela dá uma robustez muito grande de mercado. E qualquer coisa que a pessoa queira fazer hoje, ela tem que entender um pouquinho das informações de mercado, da conjuntura do seu país, dos setores, para as pessoas, né, fazerem as melhores decisões. Então, a economia, eu não me arrependo nem um segundo de ser economista, tenho muito orgulho de ser economista. Mas focado nessa parte aí de planejamento, de estratégia, que é uma coisa que eu sempre quis fazer também. Cara, é muito legal você dizer isso, né, do tamanho da robustez dessa profissão. E recentemente eu conversava com agrônomos e a gente falava sobre justamente a versatilidade da profissão do engenheiro agrônomo, né? Hoje você ali no IMEA, né, tinha vários agrônomos que também se tornaram analistas, enfim, faziam esse papel de análise do cenário econômico, né? Enfim, toda a função que exerciam ali. E assim também em outras áreas, né, a agronomia é muito ampla essa atuação. E a economia da mesma forma, né? Como você disse, é uma carreira com muita robustez, com muitas oportunidades e que hoje, né, mais do que nunca, eu acho que todo mundo em qualquer tipo de projeto precisa entender muito bem de economia para conseguir dar passos, né? Exato. Até, vamos dizer assim, minimamente na vida financeira pessoal, né? Ter esses conceitos básicos, né? Em que momento investir, em que momento comprar uma casa, né? Tipo, a economia passa por aí, né? Então, isso é muito interessante. Tipo, direito também, né? Eu não tive a oportunidade de fazer, minha esposa é advogada, mas era o outro curso que todo mundo deveria fazer, né? Meio que como economia transversal, conhecer as leis, conhecer os seus direitos e assim por diante. Mas eu vejo que é muito interessante você falou da agronomia, né? Que quando eu entrei no IMEA, e aí eu assumi um papel de liderança muito cedo, né? Eu entrei no IMEA como estagiário em 2009, depois eu virei trainee em 2010, depois no início de 2011 eu me tornei analista e no meio de 2011 eu me tornei gestor técnico. Então, eu tenho praticamente 10 anos num cargo de liderança ali no IMEA. E quando eu assumi a gestão, e aí que, né, me pegou uma série de coisas, ou seja, agora, meu amigo, você não precisava só mais saber de economia, não, você precisava saber de tudo, né, de tudo um pouco, agronomia, zootecnia e assim por diante, veterinária, os diferentes mercados. E isso é muito legal, estou trazendo esse assunto aqui, porque hoje, né, o profissional atual, e eu vejo quem, em especial quem está saindo da faculdade,
tem que ter um pouquinho dessa multidisciplinaridade, em especial para quem quer seguir carreira na iniciativa privada ou um cargo de liderança, porque, né, ser generalista está ficando mais difícil, cada vez mais difícil, né? Que é uma coisa que eu me tornei nos últimos 10 anos. Então, você faz a faculdade, só que é meio que o início de uma jornada. Né? Eu fiz ainda 3 pós-graduações, né? Finalizei 2, deixei uma para trás, mas eu continuei estudando. Eu somando tudo isso aí, dá mais de 10 anos, né, de estudando, mesmo trabalhando. Então, é legal dizer isso aqui também, porque, além de economista, eu já fiz o MBA, né, na Exato de agronegócio. Depois, agora, muito recentemente, MBA em investimento financeiro de private bank, que tem a ver com o meu próximo passo também isso. Sempre tentei me embasar ao máximo das coisas que eu faço e das decisões que eu tomo. E no meio disso tudo, né, patrão, ainda teve a inovação com o AgriHub. Então, poxa, como a vida da gente, né, é um eterno estudo agora, né? Porque apesar de ter formado lá atrás em economia, eu tive que aprender muitas coisas além disso. Exatamente, cara. E acho que você definiu bem, né? A faculdade se tornou um ponto de partida para uma grande jornada, né? Então, realmente, a gente tem que estar agregando conhecimento o tempo todo, atento a tudo que está acontecendo, né? Para absorver o que for necessário, de fato, para que a gente possa desempenhar o básico do esperado. E aí, se quiser construir carreiras aí mais sólidas, como é o teu caso, realmente buscar conhecer um pouco de tudo, né? E como você disse, ser generalista está cada vez mais difícil, né? Porque realmente você tem que saber de muita coisa, né? Num cargo de gestão como que você ocupou nesses últimos